consagração aqui de manhã, estudo bíblico, na consagração. O pastor Joel está sempre aqui dirigindo. Tivemos a escola dominical, uma benção. A nossa reunião de obreiros e obreiras aqui foi uma glória tremenda, mas muita glória mesmo. Essa igreja devia ter aqui, sentada ela cabe 1.000 pessoas, então devia ter umas 1.200 pessoas aqui. Deus nos deu uma palavra que foi de muita edificação para mim e para a igreja. Terminamos aqui debaixo do poder de Deus. Ontem o pastor Roberto esteve nos representando na formatura de uma irmã nossa, que é professora de escola dominical. Como é o nome dela? A irmã Nelly Maciel, lá na Barra da Tijuca foi a formatura. Ela já é advogada, mas formou em psicologia, Ele esteve lá nos representando. Esse final de semana já tem as saídas já de congregação? Só na outra, Nós já estaremos em congregação esse final de semana. Eu não sei se é com os jovens ou com adolescentes, mas se não tiver saída com eles, então eu vou estar fazendo uma visita mesmo, particular numa congregação. Terça-feira, aquele culto abençoado nosso, de estudo da palavra de Deus, viu? Estudo da palavra de Deus. E venha participar. A última terça aqui, olha, irmãos, foi uma glória tremenda aqui. Terça-feira aqui nós terminamos debaixo de choro na presença de Deus. Aquele culto nosso que termina 9h, 9h05. Igreja cheia, abençoada. Tivemos muito acesso pela internet na hora do culto. Nas terça-feira foi recorde. Agora, graças a Deus, nós estamos batendo todo mês aí cerca de 40.000 visitas. Então, isso é uma grande bênção, Amanhã, às 10h, estaremos em uma reunião com o pastor Abner. Vai tomar posse da Secretaria do Estado de assuntos de restauração para pessoas dependentes químicos. O governo está criando uma secretaria para tratar essa área de dependentes químicos, a coisa está feia aqui no Rio de Janeiro, e não só no Rio, no Brasil e no mundo. E quem vai assumir é um crente, é o presbítero o evangelista, lá da Assembleia de Deus de Madureira, irmão Felipe, que hoje é deputado federal, é ele que vai assumir. Então os pastores estarão lá fazendo uma oração. Quinta-feira, aquele culto da vitória, pastor Joabe, dirigente da nossa congregação, vai estar aqui dirigindo o culto, acompanhado das nossas irmãs. E quarta pela manhã, aquela consagração maravilhosa. Abra sua Bíblia aí, livro de 1 Samuel, capítulo 25. Irmã Janete, com a sua família, está aqui, ela é missionária lá em Madureira. Seja sempre muito bem-vinda. Também está aqui minha sogra, meu cunhado, o Robson, que ali está. O Robson é um rapaz bonito, fica aí de pé, galã, Está orando para Jesus dar uma serva para ele. Estou fazendo assim porque fizeram comigo e deu certo, Acharam aí? 1 Samuel, capítulo 25. Eu quero trabalhar com os irmãos esse capítulo 25. Eu não vou ler todo o texto. Eu vou ler os textos básicos do capítulo. E eu queria meditar com vocês aqui. Olhem aqui para mim. Nesse texto, nós temos duas grandes mensagens. Nesse texto. Uma, que a bênção e a vitória só é para aqueles que sabem ser humildes. Só a humildade que vai te dar grandes vitórias. Sem humildade, nós não chegamos a lugar nenhum. E a vingança pertence ao Senhor. A vingança não pertence a mim, ainda que às vezes as nossas mãos querem tomar conta da vingança. Às vezes as suas mãos, mas a vingança pertence ao Senhor.
Então, dentro desse texto, eu quero trabalhar isso com os irmãos. E esse texto nos ensina isso, que as grandes vitórias, nós só vamos adquiri-las através do caminho da humildade. Não tem outro caminho. E a vingança pertence ao Senhor. Deus colocou esse texto no meu coração essa semana. Estava lendo esse texto, naquela leitura devocional que a gente vai fazendo de Gênesis, Apocalipse, pelo menos uma vez por ano. E fiquei mastigando esse texto e Deus colocou ele no meu coração para meditar com a igreja. Eu peço a vocês a paciência, que eu vou falar mais pautado. A minha voz já está rouca, porque hoje à tarde tivemos que pregar aqui, foi um culto glorioso, a gente acaba exagerando, né? Então a voz está bem baqueada. Então eu conto com a sua compreensão, a sua atenção. Vamos lá, capítulo 25. Primeiro versículo, diz assim: Samuel morreu, e todo Israel se ajuntou e chorou por ele. E eles o sepultaram na cidade de Davi, onde morava, em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Em primeiro lugar, Samuel morreu. Israel agora perdeu a referência de um homem de oração. Israel vai passar um momento de turbulência agora durante 40 anos, porque perdeu um homem que intercedia pela nação, pelos lares, pelo rei. E nesse período, Saul está no trono, governa de uma forma absurda, aquilo que Deus deu para ele de presente. E aquele que é homem de Deus é colocado para fora. Começa a viver uma vida de fugitivo. Então, quando uma igreja perdem homens e mulheres de oração, vira um caos a igreja. Quando uma família perde uma referência de oração, vira um caos aquela família. Eu acho que todos vocês aqui devem ter alguma experiência assim, de alguns parentes de vocês, que eu tenho isso na minha família, que lá tinha uma tia minha, vamos supor, um exemplo real que eu estou dando, e aquela era a mulher que segurava aquela família grande com oração. Ainda que os filhos desviados para lá, para cá, mas a oração dela ia segurando. Depois que ela morreu, a coisa desanda, porque aí não tem mais quem intercede. Então toda casa, todo lar, toda igreja precisa ter alguém que intercede para segurar os filhos, para segurar o marido, ou para segurar a esposa. Tem que ter alguém. As igrejas precisam ter pessoas que oram. Aqui em Bangu, graças a Deus, nós estamos em oração. Aqui nós temos a consagração com os pastores aí, fazendo as consagrações, os pastores idosos. Eu, como pastor presidente, não falto aqui a consagração, só se eu não estiver. Na terça-feira nós temos a campanha de oração aqui antes do culto, que nós estamos aqui. Lá na minha sala começa 6h30 a campanha de oração com 3 irmãs, 3 senhoras. Quarta-feira agora nós estabelecemos toda quarta-feira, de 9 às 10. Aqui o trabalho começa de 9 a meio-dia, as irmãs aqui, e eu lá no salão nobre, que eu já vou avisar, quem quiser ir lá, passar lá, orar. De 9 às 10 horas nós estamos lá. A quarta-feira nós começamos, o Adilson estava lá, tinha outros pastores, orando, porque sem oração nós não vamos a lugar nenhum. Sem oração a nossa casa vira um caos, perde o rumo, os lares perdem o rumo, a nação perde o rumo. Sem oração a igreja morre. Quando você vê uma igreja, a diferença de uma igreja para outra, muitas vezes o que vai fazer a diferença é a igreja que ora e a igreja que não ora. Porque em todas tem pregação, tem louvor, mas aí tem aquela pregação que faz a diferença, tem o louvor que faz a diferença.
E aí o que faz essa diferença é a igreja que ora. Terça-feira aqui eu observei uma coisa interessante. Porque sempre eu fico observando a igreja. A gente está orando aqui e muitas vezes as pessoas estão sentadas e conversando. E agora nós estabelecemos um louvor instrumental ali, nós estamos orando, e eu louvei a Deus aqui e ainda falei assim: Jesus, eu quero te agradecer porque eu estou ouvindo barulho de oração. A igreja estava aquele barulho gostoso de oração. Então é fundamental, se você não exerce isso na sua casa, comece a exercer. Se você já exerce, está sobre você o mesmo Espírito que estava sobre Samuel, que é o Espírito de Deus da intercessão pela sua casa, pela sua igreja. Samuel morreu, a nação entrou num caos, porque não tinha mais quem fazia essa oração. Não tinha mais quem intercedia. Não tinha mais quem clamava. Homens de Deus, nesse período, são perseguidos e mortos, e os ímpios estão no poder. Nesse período de Saul, acabou-se a referência da oração, da intercessão. Saul matava sacerdotes, consultava as pitonisas, e Davi, que era o ungido de Deus para ser o rei, estava escondido nas cavernas. Então lembre-se disso, estabeleça na sua casa a oração. Essa é a primeira lição desse texto. E aqui nos conta uma história interessante. Verso 3. Vou pelo verso 2. Havia um homem em Maom, que tinha propriedades no Carmelo, era um homem rico. Este homem era muito rico, pois tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando suas ovelhas no Carmelo. Este homem se chamava Nabal. O nome da sua mulher era Abigail. Ela era uma mulher sensata e bonita. Essa mulher tinha duas qualidades que fechou: sensata, sábia e bonita. Ele, porém, era aquele Xueque lá da... É Xueque? Xureque. Ele era um xureque da vida. Porém, o homem era feio e grosseiro. E mau. Que é a diferença do xureque lá, que o xureque não é mau, né? Só é feio e grosseiro. Então, Nabal era um xureque da vida. E Davi morava ali por perto. Por quê? Porque no capítulo de número, acho que é 17 por aí, 16, não me lembro aqui, Davi é expulso. Tem um capítulo aqui para trás que vai nos falar que Davi foi expulso. E ele reuniu-se com seus irmãos e mais 400 homens, que estavam angustiados, desprezados, endividados. E Davi foi governar sobre esses homens. Tem um capítulo aí para trás que fala sobre isso. E nessa região, Davi com esses homens escondiam nas cavernas. Como eu disse a vocês, a nação perdeu um homem de Deus, então ficou todo mundo desorientado. Igreja sem homens que oram fica desorientada. Os crentes ficam desorientados. E Davi protegia os funcionários e os animais de Nabal. Não a pedido de Nabal. Mas ele morava ali, todo mundo sabia que ele era um guerreiro violento, com aquela equipe dele, ninguém mexia com esses homens. Então ele servia ali, só de saber que ele estava ali, ele era uma proteção.
Então ninguém chegava. Então Nabal podia criar os seus animais ali, os seus funcionários, com tranquilidade, que os amalequitas, ninguém roubava. Estava debaixo de uma proteção. Aí Davi, naquela crise, aquela dificuldade, mandou alguns dos seus soldados falar com os funcionários de Nabal. Olha, vai lá, pede para o seu patrão, mandar um negocinho aqui para nós comermos, você não tem alguma coisinha lá para nos oferecer, para me ajudar aqui a cuidar dos meus soldados. Nós temos sido proteção aqui para vocês, temos servido como uma cerca de proteção. E os funcionários ali, era tudo amigo dos soldados de Davi, gostaram. Não, pode deixar que a gente fala com o patrão, ele vai providenciar um negócio para o senhor. Além do que, Davi falou isso, primeiro, que ele fazia realmente essa proteção. Segundo, era sabido em todo Israel que hoje ele não era rei, mas que ele seria o rei de Israel. Por quê? Porque todos sabiam da promessa de Deus através de Samuel, e todos sabiam da unção de Deus sobre Davi. Então ele teve essa liberdade. O cara sabe que eu vou ser rei também, me trata bem agora, lá na frente eu abençoo ele. Irmão, olha o que esse animal respondeu para os seus funcionários. Todo mundo em Israel sabia quem era Davi. Era o homem que matou Golias, era o homem que tinha a promessa de Deus dada pelo profeta Samuel, era o homem que tinha unção e que seria o rei. Olha a resposta desse cavalo. Nabal respondeu assim, versículo 10. Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé para me pedir alguma coisa? Hoje em dia há muitos servos que fogem do seu senhor. Ainda tirou foi sarro. Foram lá e avisaram para Davi, olha, ele disse que não vai dar, ainda mandou perguntar quem é o senhor? Quem é o seu pai? Davi disse, eu vou falar para ele agora quem sou eu. Todo mundo pega as suas espadas e monte aí nas jumentas. Nós vamos lá agora mostrar para esse Nabal quem é Davi. Davi agora está praticando uma vingança com as suas. É Deus? É através de Deus que Davi vai praticar uma vingança agora? É pelo Espírito de Deus? Não, é com as suas mãos. Eu estava pregando uma mensagem sobre isso, deixarmos a justiça nas mãos de Deus, em Osasco, na igreja que eu pastoreei. Tinha um rapaz lá, que ele é conhecido na televisão, não sei o nome dele, eu batizei ele, a família dele. Ele era do SBT antigamente, eu não sei em que canal ele está. Depois que eu saí de São Paulo, eu voltei uma vez só em São Paulo para pregar. E ele saiu lá do seu bairro e foi lá em Carapicuíba nos ouvir pregar. Depois foi lá com as suas filhas, muito bonitas, umas moças, sua esposa também. Ele é um rapaz pequenininho que trabalha de repórter naqueles programas das 6 horas lá que passa nas televisões aí. Então, naquela época, no SBT, tinha um programa muito famoso às 6 horas da tarde, que eu agora também não me lembro o nome, e desses que fica mostrando desgraças, acidentes, o que é mais ou menos isso. Tinha no SBT, e ele era um desses repórteres, muito conhecido, bem pequenininho, carismático. Aceitou Jesus conosco lá, em Osasco, nós batizamos ele e a família. E ele um dia, que eu terminei de pregar, ele veio para mim chorando e abraçando e falou, pastor, hoje Deus me livrou de praticar uma justiça com as minhas mãos, que amanhã eu estava entrando com meus advogados para processar não sei quem, então vou deixar nas mãos de Deus. Passado alguns meses, ele foi me abraçar de novo e contar para mim,
aquela mensagem que o senhor pregou, que era para deixar a justiça nas mãos de Deus, Deus me deu a vitória. E hoje o povo é assim, tudo eu vou processar, eu vou processar, eu vou processar, eu vou processar. Só é essa conversa, né? E no meio da igreja também. Davi ia praticando uma justiça com as mãos. Mas, irmãos, preste atenção que numa mesma igreja tem duas pessoas com as visões diferentes. No mesmo púlpito tem dois pastores com visões diferentes. Dentro de uma casa tem duas pessoas com visões diferentes. Se Nabal era um bruto ignorante e perguntou: quem é Davi e quem é esse filho de Jessé? Um homem que não conseguiu enxergar o futuro dele com Davi. Ele poderia estar enxergando ali o futuro dele com o rei. Opa, esse aí é Davi. Esse aí tem unção. O profeta Samuel. Esse homem venceu Golias. Esse homem tem a promessa de ser rei. Eu vou tratar ele bem agora, porque um dia ele vai lembrar disso. Não, ele não teve essa visão. Ele disse: quem é esse homem aí? Para mim não é ninguém. A mulher dele diferente. A mulher dele olhou e falou: o que ele disse? Porque as mulheres que trabalhavam com a sua esposa foram lá e disseram: olha, vê aí o que você pode fazer, porque o seu marido é doido. Ele é doido e Davi vai vir aí, vai matar todos nós. Não vai sobrar os seus filhos, não vai sobrar nós, não vai sobrar você, não vai sobrar ninguém. Davi vai vir aqui com o seu soldado, vai passar a espada em todo mundo. Dizem por aí que conselho não é bom. Conselho é bom. Conselho, principalmente de gente abençoada, nos tira do buraco. Eu, como pastor aqui, muitas vezes eu vou praticar, às vezes até uma doidice. Alguém chega para mim: pastor, o que o senhor acha disso aqui? Opa. Aquela decisão minha naquele momento poderia estragar, fazer uma situação. E um conselho traz calma para a gente, põe paz no coração, e você toma uma outra decisão. Conselho é bênção de Deus. Aprenda a ouvir os conselhos, é bênção de Deus. Conselhos de Deus, conselhos bons, não conselhos ruins. Essa mulher disse: ah, então já sei o que eu vou saber. Lá no início do texto diz que ela era o quê? No início do texto, quais as duas características que a Bíblia diz dela? Bonita e sábia. Ela preparou muitos cestos de alimentos. Mandou os funcionários colocar esses cestos grandes em cima dos jumentos. E Davi vindo de lá para fazer a justiça com as suas mãos. Essa é a nossa desgraça. Isso aqui eu já cometi esses erros absurdos da gente fazer justiça com as nossas mãos. Como homem, como pastor. E o resultado é o pior possível. É o pior possível. Todas as vezes que eu fiz justiça com as minhas mãos, não no sentido de esganar ninguém, mas atitude, porque você tem um poder de atitude. Lá na frente de você se envergonha, coisa boa não vem. Davi vindo com o seu exército, Abigail, que era sábia, sai ao contrário, de frente para com o exército de guerra. É interessante que quem está fazendo certo não tem medo de nada. Quando a gente está fazendo errado, a gente tem medo de pouca coisa.
Mas quando nós estamos debaixo da unção de Deus e fazendo o certo, nós não temos medo nem de exército. Então, o crente, quando ele está debaixo da unção de Deus, fazendo as coisas certas, ele não tem medo de demônio, não tem medo de inimigo, não tem nada, ele vai embora. Quando a gente está fora dos caminhos do Senhor, as coisas nos assustam. E Abigail, irmãos, chega diante, diz o verso 18. O verso 13, Davi disse aos seus homens: ponha cada um a espada na cintura. E assim eles fizeram. E Davi também pôs a sua, cerca de 400 homens. Mas aqui no verso 18 diz assim: então Abigail se apressou e pegou 200 pães, 2 cantis de vinho, 5 ovelhas assadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figos secos, e o pôs sobre os jumentos. Se o outro era uma mão de vaca tremenda, essa mulher não era. Se o outro não tinha visão em quem estava investindo, essa mulher tinha. Os dois eram da mesma cama. Um enxergava e o outro não. Um tem um celular desligado e o outro está com o celular ligado. Vamos lá. Eu disse no início da palavra que o caminho da vitória, que eu ia trabalhar nesse texto sobre 2 temas. A humildade é o caminho para nós vencermos. E a vingança pertence ao... Mas dentro disso aqui nós estamos meditando nesses detalhes. Da nação sem um homem que ora, da casa que não tem um homem que ora, da igreja que não tem quem ora. Estamos meditando nessa questão da visão daqueles que estão lado a lado, mas um tem visão, o outro não tem. Um enxerga numa só coisa. Um enxerga miséria, outro enxerga bênção. É assim com a Bíblia. Essa mesma Bíblia que salva muitos, endurece a muitos. Tem pessoas que quanto mais lê a Bíblia, mais chora, mais quebranta, mais fica crente, mais se converte, mais pede perdão. Outros, quanto mais lê a Bíblia, mais incrédulo ele fica. Mais com raiva das coisas de Deus ele fica. Ele lê e fala: eu não estou falando que isso aqui é conversa, isso aqui vai contra a ciência, isso aqui está errado, isso aqui não pode, isso daqui não acontece. Como é que baleia engole um homem? Como é que mar abre no meio? Como é que Rio Jordão abre no meio? Como é que muralha cai? Ele vai ficando mais seco. Mas é normal, o mesmo sol não amolece o barro e não endurece. Não, o mesmo sol não amolece a cera e não endurece o barro, é o mesmo sol, não muda de sol. Olha aqui, eu e você precisamos sempre estar orando para Deus nos dar visão para acertarmos os alvos. Se tem uma coisa que o diabo trabalha é para cegar os nossos olhos, para nós não enxergarmos aonde estão os investimentos das bênçãos de Deus. A Bíblia, Paulo diz que Satanás cegou o nosso entendimento. Para quê? Para nós não enxergarmos aonde estão as bênçãos, os milagres. Aí você passa de um lado para o outro, o milagre está aqui, você está chorando para lá e para cá. Cadê o milagre? Cadê o milagre? Deus não me olha, Deus não me quer. E o milagre está do seu lado, você olhando para lá e para cá. Nabal, que era bruto, ignorante, diz aqui, e mal, não enxergava. Abigail disse que esse é o futuro rei de Israel. Esse é o homem que derrubou Golias. Não foi sobre esse que Samuel ungiu e disse que ele seria o rei? Então é esse. O investimento é aqui.
E aí vem de lá aquela poeira com aquele exército. E Abigail vai de frente contra esse exército. Abigail está armada? Está com espada? Tem exército com Abigail? Mas ela, na humildade, ela vence um exército armado de 600 homens, 400 homens, e um deles que tinha matado simplesmente um gigante Golias. Olha aqui, irmãos, através da humildade nossa, todas as vezes que eu tomei as causas com soberba e orgulho, eu fui derrotado. E todas as vezes que eu me humilhei aos pés do Senhor, fui vitorioso. Não estou dizendo para você que eu sou humilde, não. Estou dizendo para você que às vezes que eu tomei atitudes com arrogância e orgulho, eu fui derrotado. Então, quer dizer, o pastor só pratica arrogância e orgulho. E todas as vezes sou derrotado. E todas as vezes que eu vou com humildade aos pés do Senhor, a batalha é vencida. Como é que essa mulher enfrenta um exército que ninguém tinha coragem de passar na frente? Uma mulher desarma 400 homens. Sabe como? Olha o que diz o texto. Quando Abigail, verso 23, vamos lá. Quando Abigail viu Davi, ela desceu do jumento rapidamente. Aqui fala muito em jumento, porque Israel não trabalhava muito com cavalos. Israel veio começar a produzir cavalos com Salomão, porque era proibido por Deus ter cavalos de guerra. Por quê, pastor? Deus queria que tivesse jumento, porque jumento não era de guerra, os cavalos eram de guerra. Então, quando tinha cavalos, as nações confiavam nos seus cavalos. Se não tinha cavalo, era jumentinho, tinha que confiar em quem? Em Deus. Por isso vem o Salmo, uns confiam em carros e outros em cavalos. Nós faremos menção do nome do Senhor. Olha aqui. E ela desceu do jumento rapidamente e se prostrou com o rosto em terra diante de Davi. Irmãos, a Bíblia diz que ela era sensata, sábia. Primeiro, sobre ter visão. A Bíblia diz que um dos dons que nós temos que buscar é o dom de discernimento de espírito. Nós temos que orar constantemente para Deus nos discernir, nos dar dom para discernir espíritos, para saber as procedências que as pessoas vêm. Essa mulher dobra os seus joelhos perante Davi, se encurva, ajoelha, e o texto diz que ela pôs o rosto no chão. Quer dizer, se humilhou ao extremo. Agora fala para mim, Adilson, ou coisa ruim é a gente ter que se humilhar. Eu acho que é uma das piores coisas, não vou dizer que é a pior, mas é uma das piores coisas que tem. Você ter que se humilhar. Propositalmente para você vencer uma batalha. Isso é dolorido. Mas a Bíblia diz que os que se humilham serão o quê? Não tem como. O Espírito de Deus está nos usando aqui para falar, claro, primeiro comigo mesmo, para a gente aprender a ser mais humilde. Segundo, está falando com você, com alguém aqui. Que Deus tem uma grande vitória para você, mas falta uma coisa. Põe o seu rosto no chão. Se humilha na presença do Senhor. Deus vai te dar a vitória. Mas o ruim é que o Senhor quer que a gente se humilhe, mas Ele manda os representantes para a gente se humilhar. Que se fosse direto lá no trono com Ele, era uma beleza. Pior que Ele põe uns instrumentos na frente para a gente se humilhar, que é de doer.
Mas, Senhor, que desgraça, logo ali. É aqui mesmo que você vai se humilhar. Mas não, é ali mesmo que você vai se humilhar, rapaz. Você não quer a vitória? Não, mas não tem um outro caminho. Você dá até sugestão, porque às vezes Deus está fazendo uma burrice, né? E a gente é mais inteligente que Deus. E aí você dá uma sugestão para ele. Olha, tem um outro caminho aqui que dá para resolver. O Senhor fala, não, põe a sua cara no pó, rapaz. Tem gente perdendo as bênçãos porque não está enxergando aonde está o milagre de Deus. Tem gente que está perdendo as bênçãos porque não está sabendo se humilhar, está no orgulho de Nabal. E o Senhor está te dando o caminho para a sua vitória. Larga esse espírito de Nabal que está dentro de nós para o lado e deixa o espírito que estava em Abigail entrar em nós. Da humildade. Tem gente aqui que está precisando conquistar espaço lá no seu emprego, mas você precisa se humilhar. Tem gente que Deus quer te prosperar, mas você precisa se humilhar. Ela pôs o rosto no chão e, prostrada aos pés de Davi, lhe disse: Ah, Senhor meu, caia sobre mim a culpa. Deixa a tua serva falar aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. E ela começa a clamar. O verso 27. Aceita agora este presente que a tua serva trouxe ao meu senhor. Tem um texto em Provérbios que diz assim, que o presente conquista espaço diante do rei. Você tem que saber presentear. Lembra da história do Somebody Love? Vindo eu para esta classe, amado mestre, lembrei do senhor, passei ali na loja e comprei. Né? E ele dizia, somebody love. Somebody love. E ele tirava quanto nas notas? 10. No somebody love dele, era 10. Dessas coisinhas simples que estão à nossa volta, que a gente vai tirando as lições da vida. Pessoa é bruto, é fechado, é arrogante. Se quiser me ajudar, ajude. Se não quiser, não ajude. Se Deus quer... Meu, pode esquecer. Que é daí para pior. Não vai melhorar não, vai piorar. Esquece Nabal, irmãos. Nós, muitas vezes, somos tomados por esse sentimento de Nabal. Cegueira espiritual, não enxergam onde está a bênção, arrogância, não vou me encurvar, eu sou isso, eu sou aquilo. Nabal se achava poderoso, não ia se humilhar. Verso 27, aceita agora esse presente. 28, perdoa o erro da tua serva. Ela tinha cometido algum erro? Mas ela diz, perdoa o erro de quem? A tua serva. Perdoa o erro da tua serva. Porque certamente, olha só a visão dessa mulher, porque certamente o Senhor estabelecerá uma casa firme para o meu Senhor, que é você. Ela enxergava que a unção de Deus estava em Davi. Olha, irmãos, aquele seu patrão, ele é um ímpio, mas a unção de Deus está nele para te abençoar. Você acredita nisso? Começa a enxergar a bênção que está à sua volta. Tem muita bênção do seu lado e você não está enxergando. Você está cego espiritualmente. Que o Senhor dê a visão de Abigail para você hoje aqui e para mim.
E aí, olha só o que Davi diz. Aí Davi, no verso 30, ela diz: quando o Senhor tiver feito para com meu Senhor, conforme todo o bem que já tem dito a ti, e te houver estabelecido como príncipe em Israel. Quer dizer, a mulher tinha uma visão espiritual. Olha, eu e você, irmãos, olha, para nós sermos vitoriosos, nós precisamos ter visão espiritual. Aquilo que ninguém está enxergando é para você enxergar. Ninguém está conseguindo enxergar uma bênção ali, mas é para você enxergar. Aí o verso de número 32. Então Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que hoje enviou como meu encontro. Bendito seja o teu conselho. Bendito seja tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me com as minhas próprias mãos. Irmãos, a vingança pertence a quem? A vingança pertence a quem? Tira a sua mão desse negócio. Tira a sua mão desse negócio. Porque isso vai te trazer mágoa, angústia e enfermidade. Deixa que a vingança pertence ao Senhor. É Ele que vai vingar os teus inimigos. Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de fazer mal, que não se tivesse te apresentado vindo ao meu encontro, ninguém que fosse Nabal estaria vivo. Então Davi aceitou da mão dela o presente, foram para sua casa. Eu não disse a vocês que uma mulher enfrentou um exército com 400 homens com espada e furiosos, hein? Eles não estavam passeando, não, eles estavam com fúria. Mas aquela mulher desarmou. Quando nós nos humilharmos aos pés do Senhor, quando nós prostrarmos com humildade, até os nossos inimigos serão desarmados. Se nós nos postarmos como Nabal, mais e mais inimigos vão aparecer. Tem gente que vive cheio de inimigo. Ah, pastor, porque o Satanás está furioso comigo, porque o Satanás, mas não sei o quê, o Satanás às vezes nem está sabendo disso. Não é a pessoa, é um Nabal. Fica provocando todo mundo. E aí vai criando um exército de inimigo. Com a sua humildade, humilhando aos pés do Senhor, você vai vencer muitos exércitos. Muitos exércitos. E aí, olha o que aconteceu. Duas coisas aqui para nós encerrarmos esse assunto. Esta palavra que Deus colocou essa semana no meu coração para trazer para a igreja. Passado 10 dias, diz o verso 38. Vamos lá, verso 38? 1, 2, 3. Passado 10 dias, o Senhor feriu quem? E ele o quê? Se a Bíblia diz que os humildes serão exaltados, a Bíblia também diz que os exaltados serão. Quando nós nos postamos como Nabal, nós morremos, nós perdemos a batalha, somos derrotados. E tem muitos irmãos na igreja sendo derrotados, mortos espiritualmente, porque tem se postado como Nabal. Essa palavra que está sendo ministrada aqui hoje é uma palavra de Deus. É uma palavra do céu. Para mim e para você. Então, em primeiro lugar, nesse versículo nós aprendemos que quando nos postamos como Nabal, com a sua arrogância e seu orgulho, sem a visão do céu, nós o quê? Morremos, somos derrotados.
Segundo, o que nós aprendemos nesse texto, que os teus inimigos, deixa que o Senhor vai vingar. Vem aqui, olha aqui para mim. Aqueles que te perturbam, que te caluniam, que te perseguem, deixa que o Senhor vai vingá-los como vingou a Nabal. Se eles não morrerem, vai acontecer o que aconteceu com Davi no Salmo 23. Coloca, Senhor, uma mesa na presença dos meus inimigos, para eles sentarem comigo e ver a mesa que o Senhor preparou para mim, e ver a tua unção descendo sobre a minha cabeça. Se Deus não destruir como destruiu Nabal, Ele põe eles assentados na mesa para vir ver o que o Senhor está fazendo com você. E aquilo que você não dá valor hoje é a riqueza de amanhã. Aquilo que você não dá valor hoje é a riqueza de amanhã. Nabal não deu valor para Davi. Era o rei de amanhã em Israel. Então, Nabal perdeu a bênção, morreu. E a vingança pertence ao Senhor. Olha aqui, irmãos. Dizer uma coisa do Espírito Santo aqui. Tem muitos irmãos hoje aqui que estão com o seu coração magoado, ferido, angustiado. Mas essa vingança, o Senhor está limpando hoje. Se você deixar, o Espírito Santo vai limpar essa mágoa do seu coração. Essa vingança vai ser o Senhor que vai fazer. Feche os seus olhos. Quem está com essa mágoa, coloque a mão no seu coração. Quem está com essa mágoa? Feche os olhos toda a igreja, para ninguém ficar olhando um ao outro. Se você tem essa mágoa no coração, coloque a sua mão no seu coração direito. Senhor, eu e os teus servos, nessa noite, nós queremos tirar essa mágoa do coração. E a vingança pertence ao Senhor. O Senhor faz como bem entende, pois tu és sábio e tu estás no controle de tudo. Deixa essa mágoa aqui hoje na igreja, viu? Deixa essa mágoa aqui hoje. Vai com o seu coração limpo, porque a vingança pertence ao Senhor. E por último, para encerrarmos, Davi ficou sabendo dessa notícia e disse: bendito seja o Senhor que me livrou de vingar com as minhas mãos, pois o Senhor hoje fez a vingança. Eu teria destruído uma família inteira, e depois o Senhor ia me cobrar lá na frente. Mas a sabedoria daquela mulher me segurou. Davi, sabendo que aquela mulher estava viúva e abandonada, não pela sua beleza, mas pela sua sensatez, Davi mandou os seus servos ir lá e chamar. Olha, Davi te chamou para ser esposa dele. Ela disse: eu aceito. Aquela mulher que teve a sensibilidade virou rainha, porque em poucos anos Davi foi rei de Hebrom por 7 anos e depois por mais 33 anos rei de Israel. E Abigail reinou com ele. Abigail passou a ser uma rainha em Israel. Irmãos, Deus tem bênção para te dar, mas abra os seus olhos como Abigail abriu os olhos. Enxerga mais à frente. Se alguém está enxergando do seu lado, só até ali, enxerga mais na frente. Peça ao Senhor para te mostrar onde estão os milagres. E os milagres estão aonde você não espera, em quem você não espera. Da onde você não espera é que vem os milagres. Abigail aceitou o convite. Agora, Abigail tinha sido rainha em Israel se ela não tivesse tomado essa providência? Abigail tinha conseguido a vitória se ela não tivesse sido humilde? Não, ela estava morta com seus filhos, com as suas riquezas, com seu marido. Estavam todos mortos, entregue aos abutres, porque ninguém ia enterrá-los. Mas na sua atitude, ela conquistou Israel.
Na sua atitude, ela desarmou um exército. Na sua atitude, ela conquistou o coração de um homem. Na sua atitude, ela conquistou o rei de Israel. E é isso que Deus tem para você. É para você andar do lado dos reis. Isso quer dizer para mim e para você que Deus quer bênçãos do seu lado. Assim como Abigail recebeu aquela bênção, Deus tem bênção para você. É só você dar esse passo. Deixa a justiça na mão do Senhor. Não tome nenhuma vingança com as suas mãos. E aprenda a ser humilde e a se humilhar como essa mulher. E você vai conquistar a sua vitória. Assim como Abigail chegou lá e Nabal ficou pelo caminho, você vai ver muitos ficar pelo caminho, mas você vai chegar lá. E assim como ela adquiriu a grande bênção de ser a rainha em Israel, você vai adquirir também essa grande bênção que está reservado para você. Coloque-se de pé, por favor. Eu não pulei, não gritei, como hoje à tarde eu fiz aqui, porque foi o agir de Deus, foi diferente. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que essa palavra veio do céu para mim e para você. Essa palavra Deus trouxe de bandeja para mim e para você. Pastor, eu nunca preguei esse texto na minha vida. Eu estou com 26 anos de pastorado. Nem nas igrejinhas pequenininhas que eu dirigi e nem nas grandes. Eu nunca preguei esse texto. Mas Deus te trouxe aqui hoje e me revelou esse texto de forma tal que eu também nunca tinha tido uma revelação dessa. Essa palavra aqui hoje é uma revelação. É um esclarecimento daquilo que está oculto na palavra de Deus, está escondido, mas que o Senhor resolve esclarecer, abrir o entendimento. Como diz lá em Lucas, que Jesus ia com os discípulos em Emaús e conversava com eles, e eles não entendiam nada. Mas de repente a palavra de Deus diz assim: e o Senhor lhes abriu o entendimento para compreender-os. O Senhor está abrindo aqui hoje o nosso entendimento para compreender uma revelação. Sabe por quê? Porque Deus quer te tirar da desgraça e te fazer um vitorioso. Quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro Aleluia. amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Escolhe uma pessoa do seu lado. Escolhe uma pessoa. Você vai orar por essa pessoa. Você vai interceder por essa pessoa, para que o Senhor abra os seus olhos, para que o Senhor dê um coração humilde, quebrantado. Não tenha vergonha de orar não, pode orar. Senhor, dê um espírito de humildade e quebrantamento, assim como Abigail, para o meu amigo, para a minha irmã receber a vitória. E você vai orar dizendo: Senhor, e assim como Abigail venceu, que este meu irmão possa ser vitorioso, que essa minha irmã possa ser vitoriosa. Você pode escolher alguém? Escolhe alguém aí do seu lado. Escolhe alguém. Coloca a mão no ombro. Coloca a mão no ombro dessa pessoa. Coloca a mão no ombro dessa pessoa. Coloca a mão no ombro dessa pessoa. E você vai orar agora. Ore agora, ore agora. Eu quero voltar. Só o primeiro amor. Só o primeiro amor nos dá a visão verdadeira do céu.
Aleluia. Bem suave. Olha, só o primeiro amor nos dá a verdadeira visão do céu. Só o primeiro amor nos dá a verdadeira visão do que Deus quer na nossa vida. Só o primeiro amor nos leva a nos humilharmos. Só o primeiro amor nos vai levar às grandes vitórias, como levou Abigail. Xandalabassubiandará. Impõe as mãos sobre o ombro desse seu irmão que você está orando. E ore, ore, ore. Diga: Senhor, que ele seja tomado pela unção que estava em Abigail, para conquistar as vitórias. Eu me arrependo. Arrependo. Só o arrependimento nos vai dar a vitória. Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Você pode dar um abraço nessa pessoa e dizer uma palavra de fé, uma palavra de autoridade no Espírito Santo. Arabacantara. Aleluia. O pastor vai nos dar a bênção apostólica. Leve essa bênção para sua casa. Leve essa bênção para sua casa. E em seguida o coral vai estar cantando, o grupo vai estar continuando o louvor. Eu vou estar lá na porta para te cumprimentar, pastor. Assim com as suas mãos. O grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo e a grande salvação de Jesus Cristo esteja sobre todo o povo de Deus. Todos digam: